Uma coisa que eu achar legal vocês explicarem para o pessoal que está ouvindo o que é subscrição, né? E por que as empresas fazem subscrição, os fundos imobiliários. Estou com o REIT na cabeça falando empresa. Mas por que os fundos imobiliários fazem subscrição? O que eles ganham com isso, né? O que os acionistas ganham com isso? É porque é o seguinte, primeiro, esse ramo no Brasil, ele é muito pequeno. O ramo de fundos imobiliários no Brasil é muito pequeno pela quantidade de terras que nós temos. Quando eu estou referindo terra, é chão mesmo, tá, gente? Nós somos... na época que eu estudei geografia, ainda a União Soviética ainda era União Soviética, tá? Sou bem mais novo, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Então, era o quinto maior país do mundo. Agora, com a divisão de Rússia e algumas outras divisões, eu não sei se é quinto ou se é sexto, em termos de tamanho, o país. Mas estamos por aí, nesse tamanho. Então, o Brasil tem muita terra. E essa terra, os fundos imobiliários têm muito para trabalhar. E esse muito para trabalhar pode ser em termos de investimentos em imóveis, e agora que já foi até aprovado aí, e logo vai vir, que são os fundos imobiliários agrícolas. Vão vir aí logo. Já tem os fundos imobiliários agrícolas, mas vai vir de uma maneira diferente esses novos fundos imobiliários agrícolas. Tema para outras lives, outros podcasts. Mas os fundos imobiliários precisam captar mais financeiro. Eles estão pequenos ainda. O João me deu essa aula aí essa semana, que existe um REIT, que é um fundo imobiliário americano, entre aspas, fundo imobiliário americano, uma empresa imobiliária americana, ela é 4 ou 5 vezes maior que todos os fundos imobiliários brasileiros. Um só. Aí, se a gente for, então, pegar tudo lá e quando a gente vai comparar o tamanho dos Estados Unidos com o tamanho do Brasil, a diferença é bem pequena. Em termos de tamanho. O mercado americano é muito mais desenvolvido, né? O mercado americano é muito mais desenvolvido, mas nós temos propriedades, em termos de número de propriedades e de imóveis muito próximos, mais próximos. Lá também é mais evoluído nesse sentido, mas nós temos condições de estar mais próximos disso. E o nosso mercado está começando a enxergar isso. E enxergando isso, eles precisam captar dinheiro. Aí eles precisam captar dinheiro, e como é que tem essa captação? É oferecer no mercado primário mais cotas. Quando um fundo imobiliário já existe e ele quer captar mais dinheiro, essa captação de mais dinheiro ela vem através de subscrição, que, na verdade, talvez eu sou até um pouco culpado disso, de falar nos meus vídeos subscrição, mas a gente tinha que chamar mesmo de follow-on, porque é um follow-on. Mas a questão que eu gosto também de abrasileirar, portuguesar, sei lá qual seria o termo correto, né? Brasileirar, e não falo só eu, mas muita gente falando sempre subscrições, mas são novas emissões onde nós estamos comprando diretamente no mercado primário, direto do administrador. Quando você está comprando direto do administrador, o administrador não pode cobrar o ágio que o mercado cobra. O administrador tem que vender realmente pelo valor que vale. Aí essa é a grande vantagem de se comprar em subscrição. Você compra em subscrição pelo preço mais barato que o preço do mercado. Às vezes tem um acréscimo de uma taxa de subscrição. Obrigado, amor. Tem um preço de uma taxa de subscrição. E essa taxa de subscrição, ela normalmente varia de 3% a 5%. Alguns fundos imobiliários, teve um que foi 1,7% recentemente, TRXF11. Vou citar o nome porque foi uma boa iniciativa, uma taxa de subscrição bem mais barata, mas a gente tem essa oportunidade de crescer mais barato. Mas por que o fundo imobiliário faz tanta subscrição? Porque ele quer crescer. Ele quer crescer, é bom para o administrador, porque a taxa é maior, é bom para a gestão, porque a taxa é maior, e para o fundo e para o cotista, ele é diluído.
Tem algumas pessoas causando brigas aí, dizendo que o cotista é diluído. Vou te dizer, a diferença, a diluição de um follow-on de uma empresa é diferente do fundo imobiliário. O fundo imobiliário você ganha em proporção por cota. A sua cota continua. É diluído, às vezes, o que eu considero diluído? É diluído, às vezes, quando o cara faz uma subscrição do valor da cota patrimonial mais baixo. Mas se ele te deu o direito de preferência, você exercendo esse seu direito de preferência, você não é diluído. Ou exercendo, ou vendendo o seu direito de preferência, você não é. Mas eles querem crescer. A subscrição serve para crescer. E o que é melhor para o cotista? Quanto maior o fundo imobiliário, menor é o risco dele. Isso é clássico. Você tem um fundo imobiliário que tem 50 inquilinos, se um inquilino sai, você vai perder aí 2% do seu ganho mensal de proventos. Se você tem um fundo imobiliário que tem 5 inquilinos e um sai, você vai perder 20% do seu provento. Então, assim, é clássico. Subscrição faz bem para o fundo imobiliário. Se a pessoa souber aproveitar, aí a gente conversa daqui um pouquinho aí das maneiras de aproveitar uma subscrição para ganhar dinheiro com isso. Ô, Kiko, e aproveitando que você já conversou dessa diferença, falou que tem uma diferença de subscrição, follow-on, conta para a gente qual que é essa diferença entre essas duas nomenclaturas. Tá, na verdade, assim, eles são a mesma coisa, mas são diferentes. Porque o follow-on é para uma empresa. Vou citar aqui o follow-on do Banco Inter. O follow-on do Banco Inter, ele fez a captação de um financeiro através de uma nova emissão de ações, e essa captação desse financeiro ela já é para um determinado investimento. Mas esse determinado investimento ele pode ou não ser lucrativo. Pode ser apenas aumentou o patrimônio líquido do Banco Inter e agora o lucro vai ser dividido, em vez para 100 ações, agora para 120 ações. Aí vai realmente diluir. Então, o follow-on é normal. O follow-on é mais uma aposta que você está apostando que a empresa vai pegar esse financeiro, vai fazer excelentes investimentos e o lucro dela no futuro vai ser muito maior. Em subscrição, nas subscrições perfeitas, quando eu falo perfeitas, porque o cara já fala o pipeline, aonde vai investir, então você já tem uma ideia de retorno. Pipeline é os ativos objetivo da subscrição. Aí você já tem uma ideia de retorno, aonde ele vai investir, aí você já sabe que vai ter o patrimônio do fundo, vamos dizer que o fundo é R$1 milhão e está aumentando para R$2 milhões. O patrimônio do fundo vai dobrar, mas a lucratividade dele também vai dobrar. Então, não vai significar nada para o cotista, em termos de... Se ele ganhava 10 centavos por cota, ele vai continuar ganhando 10 centavos por cota, porque aumentou o fundo, dobrou o lucro, mas dobrou a quantidade de cotas. Então, ele não é diluído nesse sentido. Essas são o que a gente espera de toda subscrição. Tem subscrição que não diz o pipeline, tem subscrição que o dinheiro fica parado em renda fixa, que está acontecendo com o VRTA 11, fica parado em renda fixa e aí o retorno não tem, aí acaba se tendo uma diluição. Só que, atualmente, nós estamos falando dos campeões mesmo, do IRDM 11, HCTR 11, que são extremamente rápidos, você não é diluído de maneira nenhuma porque eles estão. Talvez você seja diluído porque os investimentos mais antigos têm umas taxas maiores, porque a realidade da Selic antes era outra. Hoje, quando eles vão fazer novos investimentos, mas mesmo assim o prêmio ainda é muito grande, o prêmio que esses fundos imobiliários estão respondendo. Então, você não é diluído em fundos imobiliários. Quando você seria diluído? Quando a gestão faz um mau trabalho e demora para alocar o seu financeiro. Aí você é diluído. Exatamente. E isso acontece com alguns fundos imobiliários. O próprio MXRF11, nosso querido, terminou a última subscrição, eles demoraram 3 meses para conseguir alocar
todo financeiro, escolhendo a dedo os ativos. Eu não sei se a escolha é boa ou é ruim, mas eu acho que, às vezes, o fato de ser uma subscrição atrás da outra, eles não escolhem antes. Cara, eu acho que tem o custo de oportunidade também, né, Kiko? Porque, por exemplo, a gente passou pela pandemia e o VISC 11, né, o fundo da Vinci, ele tinha muito caixa, porque ele tinha feito subscrição antes da pandemia e ele não tinha alocado esse recurso. Então, ele conseguiu aproveitar boas oportunidades durante a pandemia porque ele tinha dinheiro em caixa também. Então, às vezes, o fundo ele quer aproveitar. Chegou a pegar o shopping a 30% mais barato do valor que estava antes da pandemia. Exatamente. Então, a subscrição vale a pena nesse sentido. Vale a pena, porque às vezes o fundo, no geral, ele não tem dinheiro para poder comprar, né, aquele ativo, mas aí ele faz uma subscrição, ele enche o caixa e aproveita aquela oportunidade, que ele só tem aquela oportunidade naquele momento. Então, vale muito a pena para o cotista nessas ocasiões, né? Ô, João, é legal também contar para o pessoal, assim, às vezes até por que essas subscrições são importantes, porque os fundos imobiliários, eles têm que repassar 95% dos lucros para os seus cotistas, né? Então, sobra muito pouco para eles investirem. Então, acaba que essa se torna uma maneira deles terem esse capital para poder crescer, para poder investir em novas propriedades. Isso é legal. E o Kiko também falou sobre diluição. Eu acho que é legal pensar também que, mesmo se você não aderir à subscrição, o fundo ele vai estar crescendo com os novos investimentos, que nem ele falou, vão estar sendo declarados, bem explicitados no aviso que vai vir ao mercado. E você vai estar fazendo parte, tendo uma parte menor de um todo que é maior. Um todo que é maior, exatamente. Então, é bacana, né? O que é melhor? É melhor você ter um apartamento pequeno, que é todo seu, em um bairro ruim, ou você ter um apartamento menor em um bairro mais nobre, né? Porque ele vai ter mais condição de se valorizar, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu quero retroceder um pouquinho, fazer um gancho com o que o Bernardo falou. Os fundos imobiliários, eles são obrigados, né, a distribuir 95% dos lucros que eles oferem no semestre, né, que eles ganham lá no semestre. E por isso eles não conseguem crescer, né? Eles não conseguem guardar dinheiro para, por exemplo, fazer caixa lá e comprar um imóvel novo lá e aumentar o patrimônio do fundo.